O ano era mais ou menos 2015 e eu me lembro muito bem que nessa época eu consumia muita gameplay no YouTube. Querendo ou não, ainda mais no Brasil, ter um console sempre foi um negócio bem complicado, os preços sempre foram muito altos, com o melhor exemplo possível sendo o PS5 Pro, que porra, 7 mil reais. Então, pra maioria das pessoas nessa época, tudo que restava era assistir gameplay. E, meu amigo, a quantidade imensurável de jogo que eu já zerei por gameplay no YouTube não tá escrito. Plants vs Zombies Garden Warfare, eu devo ter visto todos os vídeos que existiam na internet sobre esse jogo. Puta merda, mano, eu devorei aquele game. Lego Batman 2 era outro, que eu não tinha condição de ter um PS3 na época, eu tinha só meu PS2zinho velho fuleiro com jogo de feira. E a minha solução era simplesmente ficar assistindo gameplays e ficar vendo a galera andando pra aquele mapa, mundo aberto, que eu olhava e falava, cara, isso é a coisa mais foda do mundo. A fase da torre do Lex Luthor é até hoje um negócio que não sai da minha cabeça, e eu me lembro com exatidão de ver aquele Coringa gigante. Sem falar de outros, como o Infamous Second Son, que até hoje eu tenho uma puta vontade de poder pôr as mãos nesse jogo pra jogar, porque eu olho pra isso e falo, não é possível, isso aqui tem que ser o melhor jogo de todos os tempos. E justamente nessa época, acompanhando vários vídeos de gameplays e vendo vários jogos, foi que eu acabei caindo em um canal que me apresentou simplesmente uma das franquias que eu mais vinha me apaixonar na minha vida, Sly Cooper. Eu sei que algumas pessoas podem conhecer esse nome quando eu falar, mas a verdade é que essa franquia no Brasil não fez sucesso nenhum. Ninguém conhece Sly Cooper, eu não sei porquê, mas hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre como essa franquia é maravilhosa. Pra falar bem a verdade, eu lembro exatamente qual foi o canal onde eu conheci Sly Cooper. Foi com o Cooper HD, há mais ou menos 9 anos atrás. E esse jogo que eu tô falando é o Sly Cooper Viajantes do Tempo, o quarto jogo da franquia que tinha saído pra PS3 na época. E esse jogo contava a história do Sly, que é o protagonista dessa série, onde ele tinha que viajar no tempo pra resolver um grande mistério, onde ele tinha que encontrar com os ancestrais dele do passado. E na época eu nem imaginava o quão foda isso era, porque era a primeira vez que eu tava tendo contato com aquele jogo, mas esses ancestrais que a gente conhece nesse jogo já são referenciados desde o primeiro game da série. O próprio Ryoichi Cooper, que é o primeiro personagem que a gente encontra nesse game, já é citado no primeiro jogo da série 11 anos antes dele lançar. Além do Tennis Kid Cooper, que era o Cooper mais foda de todos, que ele era um furry do Velho Oeste, e ele era muito irado até hoje, foda-se, mano, eu adoro o design desse cara. Também tinha uma outra galera lá, mas pra ser bem sincero, eu não tô nem aí pra eles, porque o Ryoichi e o Tennis até hoje são muito marcantes, então foda-se. Mas além de todos os personagens, o Sly Cooper ele me conquistou muito pela gameplay do jogo, onde você basicamente tinha vários mundinhos semi-abertos, e você tinha que ir explorando por eles, fazendo missões, encontrando coletáveis pelo meio daquele mundo, pra conseguir avançar na história. E o estilo de gameplay era muito legal. O Sly, sendo um ladrão, ele podia agachar, rodar, pular, ele tinha que se esgueirar. Era um jogo stealth, mas que você podia ir na porradaria em cima das pessoas. Eu amava aquele estilo de gameplay. E acontece que quando eu conheci Sly Cooper, eu ignorei, porque na época, mano, não tinha como eu jogar esse jogo. Eu sabia que eu não tinha dinheiro pra comprar o videogame e eu falei, quer saber? É isso, eu vou zerar essa série pelo YouTube e vou passar pra próxima, porque não tem como eu jogar esse jogo. Mas aí, os anos se passaram e atualmente, há um papo de 2 anos atrás, eu quis pegar pra jogar Sly Cooper pra ver como que era essa série. E pesquisando um pouquinho, eu descobri que, na verdade, Sly Cooper é uma série que nasceu no PlayStation 2. Ou seja, ironiquinho do passado, você podia ter jogado, era só pesquisar direito, seu burro de bosta. Sendo que, na verdade, ela não só nasceu no PlayStation 2, como teve 3 jogos no PlayStation 2, que foi o Tifius Raccoonals, o Band of Thieves e o Honor Among Us Thieves. Aonde desses 3 eu sei que muita gente tem um carinho especial pelo segundo jogo, porque foi ele que criou toda a fórmula que a gente veio a ver no 3 e no 4. Mas eu queria começar a jogar a série desde o começo, então eu parti pra jogar o primeiro jogo, o Tifius Raccoonals. E meu amigo, esse jogo não tem absolutamente nada a ver com os outros jogos da série. Ele mantém os personagens, mas o começo de Sly Cooper é muito diferente do que tudo que iria se tornar. Porém, eu simplesmente amo o primeiro jogo. Eu tenho um carinho tão grande por esse game, principalmente porque, além do jogo ser fenomenal, ele era o meu sonho de infância sendo revivido. Era o momento aonde eu simplesmente pude jogar aquele game que eu fiquei tantos anos querendo ver. E é por isso que hoje, contrariando o que todo mundo podia esperar de uma review de Sly Cooper, eu não quero falar sobre o segundo jogo, que eu sei que é amado por todo mundo, porque ele é maravilhoso e ele criou toda a série. Eu quero falar sobre o primeiro game, o jogo de Sly Cooper, que ficou um pouco esquecido por não ser exatamente igual aos outros, mas que era muito próprio, muito bom e, pelo menos,
aquele jogo que me abriu as portas para conhecer a série de Sly Cooper. Eu realmente espero que vocês gostem dessa aventura toda, não esqueça aí de deixar o seu like e quem sabe aquele hyparzinho, inclusive tá chegando o BGS, eu tô tendo uma puta correria pra adiantar os vídeos pra vocês não ficarem sem. Então caso você goste desse vídeo e queira dar um hypar, eu vou agradecer você, mas não tem que se estressar, no final do vídeo eu lembro você aí. Mas é isso, vambora pra essa aventura no mundo de Sly Cooper. Mas antes disso, rapidão, você tem que falar aí pra você, meu amigo, afinal de contas, você que tá aí, mano, sem fazer nada em casa, coçando o saco, falando, pô, mano, na moral, cara, não aguento CLT não, mano, eu queria fazer jogo, cara, eu queria fazer jogo irado, não dá, CLT não vai me levar pro futuro, mãe, eu queria pegar e fazer joguinho, eu pego ali o jogo do Scooby-Doo 2, aí... Cara, que horrível esse jabá. Aí eu vou lá e realizo meu sonho, mãe, de finalmente conseguir fazer meus jogos próprios, mas eu não sei fazer isso, é muito difícil, mãe. É muito difícil fazer o jogo do Scooby-Doo 2. Pois é, meu amigo, talvez esse aqui seja o seu caso, você esteja muito em busca de aprender a criar seus próprios jogos, incluindo o Scooby-Doo 2, mas não sabe por onde começar. E é por isso que esse vídeo aqui, eu tenho orgulho de falar que ele tá sendo patrocinado por um dos meus cursos favoritos, que é o Noneclass. Acho que inclusive eu nunca cheguei a citar isso, mas eu fiz esse curso, eu gosto muito dele, então pra mim é uma honra estar sendo patrocinado mais uma vez por ele. Então é isso aí, fica aí na propagandinha, rapidinho, curtinho, não vai doer nada não. E mais uma vez, muito obrigado ao... O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, muito obrigado ao None e a galera que tá sempre dando um apoio gigantesco aí no canal. E agora sim, vamos parar de enrolação e bora falar sobre o primeiro jogo da série Sly Cooper. O início desse game pra mim já é algo muito memorável, porque a gente vê que ele é feito pela Sucker Punch, e que embora eu não goste muito de comentar sobre as empresas que fizeram os jogos, porque fodam-se as empresas, eu quero é jogar a porra do meu joguinho, a Sucker Punch é especial, porque além do Sly Cooper, ela também simplesmente fez toda a série de Infamous e Ghost of Tsushima. E se você conhece essas séries, você tá ligado que a Sucker Punch simplesmente só lança pedrada, mano. O que significa que sim, eu tô há 11 anos esperando por uma continuação de Sly Cooper e ela fica lá fazendo Ghost of Tsushima. Para, Sucker Punch, eu não aguento mais samurai, eu quero ver assaltantes furry. Mas enfim, de volta ao jogo, a gente vê que ele começa na cidade de Paris, na França, ou seja, assim, baguete, queijo, ratatouille. Nisso a gente já vê o nosso belo protagonista andando pelos tetos da cidade de Paris e finalmente chega até o menu do jogo. Menu esse é onde só de apertar Start o jogo já começa dali mesmo, sem ter que fazer mais nada. Coisa essa que o próprio God of War veio a fazer alguns anos depois, ou seja, God of War copiou Sly Cooper. Enfim, brincadeiras à parte, God of War não copiou Sly Cooper, tá? Eu menti. Nessa cena inicial a gente vê o Bentley, que é basicamente o nerd da cadeira do Sly, explicando qual vai ser o plano. Onde nesse caso a nossa primeira missão era invadir a sala da inspetora Carmelita Fox pra roubar os arquivos do Sly. Inclusive eu sinto que eu não posso sair daqui sem te contar que a partir do Sly Cooper 2, o Bentley sofre um acidente e começa a usar cadeira de rodas. Tanto que se você for pesquisar alguma gameplay e ver que ele tá andando em cadeira de rodas, é justamente porque isso faz parte da lore do personagem. O que eu acho bem legal, na verdade. Aí, a cadeira dele voa. Acho que é um ponto tão importante falar. E além do Bentley, nessa cena a gente também conhece o Murray, que é o outro amigo do Sly, sendo ele o motorista do grupo pra eles conseguirem fugir dos assaltos. E por fim, esse é o Sly, que é o protagonista da série e o cara que realmente vai pôr a mão na massa pra fazer os assaltos. Ah, inclusive, não sei porquê, mas se você mexer o seu analógico, o Sly vai mexer a cabeça na mesma direção. E eu só acho isso maravilhoso. Mas enfim, como disse o Bentley, nossa primeira missão é invadir a sala da inspetora Carmelita Fox. E a gente faz isso andando por cima dos telhados e invadindo o prédio pelas tubulações. Aonde chegando então na sala da Carmelita, o Bentley passa pra gente a combinação do cofre que deixa o Sly recuperar os arquivos dele. Claro que sendo um bom criminoso, o Sly também deixa sua marca pra que todos saibam que foi ele que fez o assalto. O Sly então foge dessa sala quando a gente acaba encontrando com uma furry! Brincadeiras à parte, não falando apenas sobre animais antropomorfizados, a gente tá falando aqui sobre a inspetora Carmelita Fox. Ela que é uma personagem bem recorrente na série por estar sempre caçando a gangue do Sly e que possui muitas imagens muito estranhas na internet, muito cuidado ao pesquisar. E aqui no game, claro que por a gente ter invadido a sala dela, ela obviamente ia aproveitar pra caçar o Sly.
O Sly então mete fuga da Carmelita enquanto ela vai atirando na direção dele e consegue chegar até a van do grupo onde eles já estavam esperando pra conseguir salvar o Sly de lá. Inclusive, curiosidade gamer, mas essas fases da Carmelita, ela sempre fica mais distante do Sly, então o modelo dela tem que ser maior pra aparecer nitidamente. Só que isso causa um efeito que ela fica parecendo gigantesca quando você compara ela com o tamanho do Sly. Não que seja um problema, tá? Mulheres altas aí, só tô citando assim um fato. Mas é bem engraçado ver quando você compara esse frame, por exemplo, com esse aqui que ela tá bem pertinho do Sly. Mas enfim, conseguindo fugir dessa cena, a gente vê que o Sly precisava dos arquivos da Carmelita pra conseguir recuperar o Tiffios Raccoonals, um livro escrito pelos ancestrais do Sly que contam as maiores técnicas dos maiores assaltantes de todo o mundo. Porém, a gente vê que quando o Sly ainda era criança, um grupo conhecido como The Five acabou por roubar todas as páginas do Tiffios Raccoonals, além de matar o pai do Sly e ainda botar ele pra crescer num orfanato como um indigente, porra! Mas pelo menos ser um orfanato onde ele conheceu o Bentley e o Murray, onde eles se tornaram uma grande família. Mas agora os anos se passaram e o Sly, junto com a sua gangue, estava preparado pra conseguir recuperar as páginas do livro. Com isso, o primeiro objetivo que a gente tem em mente é caçar pelo maquinista-chefe do crime, Rayleigh, um grande inventor e inimigo da família do Sly que foi responsável por roubar as notas do Ryoichi, sendo ele o primeiro grande alvo que a gente tem que ir atrás. Iniciando então esse capítulo na Ilha do Sapo, ou carinhosamente apelidada na Ilha Perereca, o jogo ensina pra gente as mecânicas básicas, como poder se agarrar em alguns objetos para poder passar de algumas áreas. Mas mais importante que isso, o jogo mostra pra gente as garrafas, que são o principal coletável desse jogo, onde cada fase vai ter um número de garrafas e conseguindo coletar todas, você consegue desbloquear uma senha para liberar uma página do Tiffios Raccoonals, onde cada página que você encontrar, você vai aprender uma habilidade nova dentro do jogo, mais ou menos no estilo dos upgrades que você tem no Crash 3, só que dessa vez cada fase tem um cofre com uma página que vai te dar um upgrade novo. Eu sei que pode parecer um pouco confuso você ter 1 bilhão de upgrades dentro do jogo, mas dentro de Sly isso funciona muito bem, porque cada página te dá uma habilidadezinha pequenininha. Não é algo que vai mudar completamente a gameplay, sem falar que nem é obrigatório pegar todas as páginas, só algumas específicas de boss. Mas voltando um pouquinho, porque a gente avançou um pouquinho demais, nessa primeira fase a gente também vê alguns holofotes que a gente não pode passar por eles pra não ser visto. Afinal de contas, o Sly é um ladrão e se você ficar sendo visto por aí é foda, mano. A gente também tem a mecânica de se pendurar em alguns objetos pra poder passar por áreas mais altas, e um ponto interessante é como os inimigos do jogo se comportam mais uma vez muito parecido com os inimigos de Crash 3, onde eles só estão lá fazendo alguma coisa, você dá uma paulada e pronto, eles morreram, próxima parte. Mais uma vez, como um bom Crash, esse jogo também tem bastante exploração pra você não perder as garrafas que estão espalhadas pelo cenário. Mas enfim, conseguindo coletar todas as garrafas nessa primeira parte do jogo, a gente consegue abrir o cofre e ganhar uma habilidade nova, onde a nossa primeira página foi escrita pelo Drake Cooper. Sim, Drake, sendo essa habilidade o ataque rápido, que vai ser bem útil daqui pra frente. E aí, chegando no fim dessa fase, a gente acaba pegando uma chave e descobre que, na verdade, essa nem era uma fase, e sim só um prólogo do jogo. Porque usando a chave pra chegar na próxima área do jogo, a gente descobre que a gente recém tava no lobby do game. Sendo que o lobby do jogo de verdade é ainda maior e funciona mais ou menos no estilo do Crash 2, com os portais que você tem que ir pra chegar nas fases. O que já é a maior mudança que a gente vai ter quando a gente vai pro Sly Cooper 2, porque a partir do 2 a gente começa a trabalhar com um mapa aberto, onde você vai ter várias mini missões pra fazer. O que fez muito bem pra franquia, porque distanciaram eles do Crash, que você vai ver que eu vou comparar várias vezes com o Crash, porque ele realmente lembra um pouquinho o estilo do Crash. Além de, claro, esse estilo novo ser muito bom, até porque isso foi levado pro 3 e pro 4. Mas enfim, nesse vídeo eu vou fazer mais ou menos como eu fiz no meu vídeo do Crash Wrath of Cortex, onde eu vou só passar por cima das fases, porque grande parte das graças não é comentar sobre ela, e sim jogar a fase, então fica aí minha recomendação, jogue o jogo. Mas enfim, indo pra primeira fase do jogo, ela é bizarramente ameaçadora. Aqui na primeira fase tudo quer te matar, desde fogo a inimigo, água, raio, e bizarro imaginar que pra primeira fase real do jogo, ela é bem difícil comparado a próximas fases que são bem mais tranquilas que ela. Mas enfim, avançando por essa fase, a gente consegue finalmente chegar até o final, aonde pegando todas as garrafas, a gente pode desbloquear uma nova habilidade. Tendo essa habilidade desenvolvida pela Sally Cooper, a rolada rápida, que basicamente deixa o Sly virar o Sonic. Brincadeiras à parte, a gente não vira o Sonic, é só uma habilidade de virar uma bola e que é bizarramente engraçada de se usar. Que honestamente é uma habilidade meio ruim, até porque isso dá dano no inimigo, mas você fica tão lento que é capaz de você tomar o golpe, então não recomendo usar muito não. Por fim, avançando até o final dessa fase, a gente consegue encontrar com mais uma chave e finalizar esse level. Indo até a próxima fase, então, a gente tem uma das fases mais rápidas de todo o game, que a fase basicamente tem só duas sessões, uma onde tem umas paredes laser e logo depois você pula uns cantinhos e pronto, passou a fase. É bizarro de rápido. Onde, pra falar a verdade, eu demorei um pouquinho pra conseguir encontrar todas as garrafas, então eu passei um bom tempinho explorando o mapa, pra depois eu estar brincando de rolar e simplesmente encontrar as garrafas paradinhas ali num cantinho que eu não tinha visto. Pegando o cofre dessa fase, a gente tem simplesmente um dos itens mais úteis até agora, que é um projeto de um óculos do Rayleigh que deixa a gente encontrar os objetos espalhados pelo cenário. Estilo do detector de mini-kit dos jogos da Lego, o que eu confesso que é bem prático pra encontrar as próximas garrafas do jogo.
Indo pra próxima fase, dessa vez a gente tem uma mecânica nova de um barril que a gente tem que andar com ele por meio da fase. Além de que nessa fase a gente tem bastante guarda, então a gente tem que ficar andando com bastante cuidado pra tentar eliminar sem ser alertado pelos outros. Inclusive vale citar que esse barril que a gente usa nessa fase não é usado em nenhum outro momento do jogo, com mais de 30 fases e a única que esse barril aparece é nessa aqui. Inclusive é importante falar o quanto o detector de garrafa é bizarramente quebrado. Eu adoro o japonês aleatório que inventou isso aqui. Parabéns, cara. Eu amo você. Enfim, pegando todas as garrafas dessa fase e voltando até o cofre, a gente consegue encontrar mais uma página que dessa vez dá o poder da gente ficar em slow motion. E conseguindo voltar pro barrilzinho, a gente tem que atravessar a sala bem devagar pra conseguir chegar até o final e pegar mais uma chave. E agora chegando na última fase dessa área, a gente chega dentro das caldeiras. Onde inclusive essa fase tem uma sacanagem extrema, porque o cofre é onde tá a página fica no começo da fase, te forçando a basicamente passar a fase inteira e depois voltar tudo pra conseguir pegar a página. Mas tirando isso, eu adoro essa fase, ela é muito marcante, e ter fogo pra todo lado, você tá basicamente no inferno nas caldeiras, é muito da hora. Vou falar que nessa fase a gente tem uma mecânica de usar o gancho pra atravessar uma sala que tá em movimento, e é muito foda isso aqui, na moral. E aí chegando no final da fase, a gente tem que usar a esteira com muito cuidado pra acabar não sendo pego por um dos alarmes, pra então trazer uma bola que vai quebrar o vidro dessa sala pra deixar a gente avançar pelo resto da fase. Onde chegando bem no finalzinho, a gente tem que pegar a última garrafa e voltar a fase inteira pra conseguir colocar a senha no cofre. A gente então encontra mais uma página, dessa vez escrita pelo Chris Cooper, que ensina pra gente a técnica de dive, que vai funcionar como uma extensão do ataque rápido que a gente já tem. E agora com a técnica nova, a gente tem que voltar toda a fase de novo. E chegando no final, a gente já consegue pegar mais uma chave. E agora sim, finalizando essa primeira parte do jogo, a gente tem que levar todas as chaves que a gente conseguiu até um gerador de energia, onde o Sly vai abrir as trancas que estavam na frente do gerador, e quebrando esse gerador a gente tem acesso ao resto do mapa. Indo pra uma fase então dessa outra área do mapa, a gente acaba chegando numa das minhas fases favoritas do jogo, porque todo o visual dela é que você tá em cima de um hangar velho, onde tem vários barcos e aviões naufragados. E aí você tem que ficar andando por cima dos aviões nesse hangar e, porra, o design disso aqui é muito da hora. E aí, por fim, pegando todas as garrafas e indo até o cofre, a gente consegue pegar uma nova página escrita pelo Sheldon Cooper. Bazinga! Mentira, não é pelo Sheldon Cooper, preciso parar de mentir. Na verdade, a página foi escrita pela Karen Cooper Gill, que ensina pra gente a técnica de magnetismo, o que facilita bastante a coleta de moeda pelo mapa. Enfim, no finalzinho dessa fase a gente já consegue encontrar mais uma chave. E indo pra próxima fase do game, a gente tem simplesmente uma das piores ideias que eu já vi em toda a minha vida. Onde, bizarramente, essa fase tem uma puta trilha sonora foda, bailezão, toma. Nossa, caralho. Só que aí, indo pra gameplay da fase de fato, você só tem que controlar esse veículo horroroso e ficar dando tiro em caranguejo durante 1000 anos. Que é isso, meu filho? Calma. E a pior parte dessa fase é que você tem que ficar defendendo tesouros dos caranguejos, matando todos os caranguejos que chegam perto. Porém, se um único caranguejo conseguir pegar um único tesouro, a fase instantaneamente termina e você tem que resetar tudo de novo. Pra você que acha que isso aqui não é demorado, isso aqui é um take 1000% acelerado. Puta merda, como eu odeio essa fase. O pior é que da primeira vez eu tive muita dificuldade nessa fase, mas dessa vez eu simplesmente passei de segunda sem dificuldade nenhuma. Então retiro o que eu acabei de dizer, foi facinho. E aí no fim, terminando de extinguir toda a raça de caranguejos, a gente finalmente consegue pegar as caixas e liberar mais uma chave. E com isso a gente pode levar as chaves pra conseguir desbloquear um canhão que tava trancado pra poder acessar o boss desse mundo. Só que antes disso eu cismei que eu queria gravar um truque de speedrun que eu tinha aprendido a fazer, daí eu vou botar aqui no vídeo só pra... Eu gravei, né, tem que colocar, isso aí, você dá uns pulinhos ali, enfia num canto que buga e sai voando. É isso, só queria mostrar isso mesmo. Agora sim, entrando no canhão, a gente consegue ser jogado até a máquina voadora do Rayleigh. Onde dentro da máquina voadora a gente tá uma batalha contra o sapo que curte inflação. Não pesquisa inflação, não falando sobre moedas. Onde na batalha ele basicamente vai ficar só caçando o Sly, a gente fica esperando até que a inflação dele acabe, a gente mete um pauladão nele e pronto, acabou a batalha. Brincadeiras à parte, a batalha não é só isso, ele tem mais algumas fases, incluindo uma hora que você fica pulando corda com ele. Inclusive essa batalha até que é bem difícil pela primeira vez, mas é bem tranquilo depois que você pega o jeito. Enfim, conseguindo derrotar o Rayleigh, a gente acaba recuperando as páginas que estavam com ele, sendo essas as páginas do Ryoichi, que inclusive é um dos Coopers que volta a aparecer no Sly 4. E agora com as páginas do Ryoichi a gente aprende a técnica do Super Ninja Jump. Mesmo tendo um nome super foda, é só poder pular em coisinhas pequenininhas. Tá aí, rapaziada, Super Ninja Jump. Por fim, o Sly simplesmente foge antes que a inspetora Carmelita chegue. Carmelita então aproveita pra prender o Rayleigh, que tinha sido derrotado, e sai a notícia no jornal: gata gostosa com armas prende criminoso anfíbio. Inclusive é um bom momento pra falar, mas esse jogo tem um monte de piadinha adulta, inclusive todas as vezes que a Carmelita aparece no jornal, ela é chamada de gostosa. E eu tenho quase certeza que isso é assédio. Com isso, indo então ao próximo mundo, a gente vai atrás do executor do grupo que roubou o Tiffus Raccoonals, o Mugshot, o responsável por roubar as notas do Tennis Kid Cooper. O Mugshot é um personagem até que bem legal, ele tem uma lorezinha ali que ele sofria bullying, aí ele assistiu o Poderoso Chefão e virou o cara mais foda de todos os tempos.
Isso ele ainda vai lá e mata os caras que fizeram bullying com ele, ou seja, vai ser um personagem complicado de enfrentar. Isso a gente vai até a cidade de Mesa, onde a base do Mugshot fica, onde a gente consegue usar o pulo super foda que a gente aprendeu do Ryoichi, e que eu só queria mostrar que no jogo 4 esse pulo é assim, e aqui é só isso aqui, você dá uma pirueta. Além de que esse lobby foi a primeira vez que eu acabei deixando uma garrafa passar pra trás, porque ela tava muito bem escondidinha. Que é o maior sentimento da galera de Crash de completar a fase inteira, chegar no finalzinho e ver que ainda falta uma caixa e ter que voltar a fase inteira. Inclusive, na moral, olha o lugar onde tava essa garrafa. Vai se fuder. Felizmente, pegando essa garrafa, a gente pode voltar pra abrir o cofre dessa fase, onde a gente encontra uma página escrita pelo Rod McCooper que ensina a técnica do chapéu explosivo. E aí, tendo pego a página, a gente pode voltar pra pegar a chave dessa fase pra poder avançar, chegando assim até o cassino do Mugshot, onde pra poder acessar o cassino a gente tem que primeiro liberar um carro que tava preso por alguns cadeados, e pra isso a gente já tem que entrar em mais uma fase, chegando assim até uma fase que já muda completamente do que a gente tava fazendo no último mundo, já que aqui a gente tem uma temática completamente diferente, onde inclusive o jogo fica um pouquinho mais difícil, caso esteja meio desatento, porque eu acabei morrendo de uma forma bem imbecil, pra falar a verdade. Mas nada muito complexo, porque depois de algumas tentativas a gente já consegue chegar no cofre, onde a gente encontra uma página escrita pelo BF Cooper que ensina a habilidade de avançar o tempo pro Sly. E no fim, pegando mais uma chave, a gente finaliza essa fase. Indo pra próxima fase do jogo, a gente tem uma das piores fases que eu joguei em toda a minha vida. Brincadeiras à parte, essa fase não é tão ruim assim, na verdade ela só é realmente bem complicada, não é uma corrida ali igual um Crash Nitro Kart, que é bom, principalmente porque nessas corridas do Murray, qualquer errozinho já era, resete a fase porque você não vai conseguir vencer. Mas fica a dica suprema que nessa fase é só você pegar os nitros e usar na hora das curvas, que é quando você mais perde velocidade, e fazendo isso é tiro e queda, você consegue passar facinho. E aí no fim, chegando em primeiro lugar, o Murray acaba pegando a chave. Inclusive eu sinto que eu preciso mostrar pra você, mas quando você entra nessa fase tem um cachorro quente com o rosto de um dos devs da Sucker Punch. Isso é bizarro pra caralho. Indo então até a próxima fase, a gente de novo tem mais uma fase com o Murray, onde seu objetivo é fazer com que o Murray consiga atravessar até o topo da fase pra conseguir pegar a chave. Só que pra fazer isso você tem que ficar controlando uma arma e matando qualquer pessoa que tente matar o Murray. E sobre essa fase eu sempre tive muita dificuldade com ela, porque eu sempre ia lá, errava meu tiro e pá, Murray está morto. Só que mais uma vez, gravando essa review, eu consegui passar muito fácil da fase. Eu, mais uma vez, não sei o que aconteceu, mas não vou reclamar, porque a primeira vez eu sofri tanto que é bom ter uma colherzinha de chá. E agora sim, tendo todas as chaves, a gente pode voltar pra aquele carro que, destrancando a tranca dele, a gente pode fazer com que ele bata na porta do cassino. Indo então até a próxima fase, eu acabo sendo um noob e morrendo de forma horrível. A gente volta então pra próxima fase. A gente tem uma fase bem curtinha, mas bem maneira, que a nossa ideia é dar a volta em toda ela pra subir em cima de um guindaste e derrubar uma bola que tava segurando a chave. Inclusive, puta merda, essa fase é facinho perder todas as garrafas, porque elas estão muito bem escondidas. E indo até o cofre, a gente consegue encontrar algumas planilhas do Mugshot sobre um detector de objetos quebráveis. Pra falar a verdade, é bem bunda esse negócio, foda-se, não gosto de usar. Indo então até a próxima fase, a gente tem mais uma perseguição com a Carmelita, onde dá pra ver os dois numas conversinhas quando eles estão brigando, o maior estilo de professor falando, ih, estão brigando é porque vai dar namoro, hein? Inclusive é bom mostrar que essa foi uma das poucas fases que eu consegui usar o chapéu explosivo, porque ele é meio inútil, mas aqui ele funcionou até que bem. Mas enfim, conseguindo pegar todas as garrafas, a gente pode abrir mais um cofre, onde dentro dele a gente encontra uma página escrita pela Suzanne Cooper, que ensina a técnica de hidrofobia, que basicamente vai te salvar se você cair na água, o que é bem roubado, na verdade, é um dos melhores upgrades do jogo. No fim da fase, a Carmelita acaba ficando presa em cima de um balão e o Sly manda ela pra longe, e a gente consegue então mais uma chave. E aí, finalmente, indo até a última fase desse mundo, a gente tem uma das minhas fases favoritas de todo o jogo até hoje. Não sei porquê, mas toda a ambientação dessa fase me apaixona de um jeito que eu não sei explicar. É muito bonito ver todos os cenários. Que esse mapa é enorme pra cima, ele é um mapa vertical, ele vai aumentando o tamanho e é muito da hora explorar tudo isso. Sim, vale a pena dizer que esse mapa tem umas garrafas que dá pra perder e que se você perder você tem que ficar se matando pra conseguir pegar, mas eu gosto da fase. Enfim, pegando todas as garrafas dessa fase, a gente consegue abrir o cofre e lá dentro a gente encontra uma página escrita pelo Andrew Cooper, que é a técnica de replicata. Basicamente você jogar um slide de papelão pro inimigo ir lá e bater. Eu confesso que também não seja das melhores ideias, mas funciona. E enfim, indo pegar a chave, a gente finaliza mais uma fase. E agora, tendo todas as chaves, a gente consegue abrir uma área que tem uma alavanca que libera a porta onde tá o Mugshot. Onde, chegando lá, a gente finalmente tem a batalha contra ele. Onde, pra vencer o Mugshot, é só a gente inverter esses espelhos que estão espalhados pelo meio da fase. E aí, fazendo isso, ele vai ser queimado vivo pelos espelhos. Repetindo isso algumas vezes, a gente acaba derrotando ele. Onde, inclusive, menção honrosa pra última parte dessa batalha, que você sobe em cima dos lustres e tem que inverter os espelhos, que é muito da hora até hoje. E no fim, com o Mugshot derrotado, a gente consegue recuperar as páginas do Tennessee Kid Cooper, que ensina pro Sly a técnica de slide. Inclusive, o Tennessee é outro personagem que aparece no quarto jogo, e lá ele ainda é mais foda porque a bengala dele dá tiros. Enfim, o Sly então consegue fugir da Carmelita, ela acaba prendendo o Mugshot. O jornal de novo é machista com a Carmelita. E com isso, a gente já pode ir até o próximo mundo em busca da mística do grupo, a Miss Ruby.
Ruby, onde na fase dela a gente já consegue usar a habilidade que a gente aprendeu do Tennis, que já é bem mais parecido com o Sly 4 do que aquele pulinho broxa do Ryoichi. Além de que esse mundo todo vai ter o tema de bruxa, misticismo, pântano, Scooby-Doo, Spook Swamp, tendo uma ambientação muito foda porque até os alarmes do jogo são trocados por uns guardinhas que ficam com uma lanterna ali. Enfim, pegando todas as garrafas nesse lobby, a gente consegue abrir mais um cofre, onde a gente consegue encontrar mais uma página da Kelly McCooper que ensina o Sly a usar a técnica da bola eletrificada. Como você consegue imaginar, vai deixar a sua bola eletrificada. E não, nem assim a sua rolada fica boa. Ih, que papinho é esse, hein? Enfim, saindo desse início da fase, a gente finalmente desbloqueia o lobby dessa área. E então pra primeira fase desse mundo, a gente tem uma das fases mais marcantes por causa da cobra gigante que corre atrás do Sly. Que na moral, se eu jogasse isso aqui quando criança, eu teria muito medo dessa coisa roliça gigantesca correndo atrás de mim. E ainda enquanto você tá fugindo, se você quiser pegar as páginas do jogo, você vai ter que caçar pelas garrafas fugindo dessa coisa gigantesca. Felizmente, depois de algum tempinho, a gente finalmente consegue escapar dessa cobra. Porque antes de pegar a chave, a gente tem que caçar pra conseguir encontrar o cofre que a gente precisa pra desbloquear a página. Abrindo o cofre, a gente consegue encontrar uma página que tem um upgrade para nossos binóculos que deixa a gente ver a fraqueza dos inimigos. E que de novo é meio bunda também. Enfim, pegando mais uma chave, a gente finaliza mais uma fase. E indo pra próxima fase, a gente já tem um inimigo novo no jogo, que são os Pumas Fantasmas que vão aparecer no meio das fases. Já aviso que podem dar um bom trabalho caso seja a primeira vez jogando, porque é bizarramente assustador o tanto de bicho que aparece. E enfim, chegando no final da fase, eu percebi que tava faltando só uma garrafa que eu não tinha encontrado, o que me obrigou a pegar e voltar todo o mapa pra tentar encontrar essa maldita dessa garrafa que eu não sabia onde tava e que eu me recusava a usar um guia, porque esse jogo foi feito pra crianças com 6 anos de idade. E no fim, quando eu tava simplesmente andando pela fase aleatoriamente, eu encontrei a garrafa escondida num cantinho aleatório, vai se fuder. E aí, enfim, voltando até o cofre, a gente consegue abrir ele e pegar mais uma página que é mais uma melhora pro nosso binóculos, que agora deixa a gente ver objetos quebráveis, que de novo é um upgrade bunda. Enfim, a gente pega então mais uma chave e finaliza mais uma fase, e agora com as chaves que eu já tinha, a gente conseguia abrir uma porta que invocava aquela cobra da outra fase. E ela então vai lá e abre a passagem pra gente poder avançar pelo resto do mapa. E nessa outra área do mapa a gente já consegue encontrar mais uma fase, onde nessa fase a gente tem simplesmente crânios gigantes atacando a gente. Além de uma mecânica muito legal da fase, que você faz toda ela por baixo e depois volta por cima da área que você acabou de passar. E enfim, encontrando todas as garrafas, a gente consegue abrir o cofre. Lá dentro a gente encontra mais uma página do Matthew Cooper, que ensina a técnica de Slow Motion Eterno, que é basicamente um upgrade do Slow Motion que você já tem, mas agora ele dura quanto tempo você quiser. Enfim, pegando a chave dessa fase, a gente finaliza ela. E indo pra próxima fase do jogo, a gente tem uma mecânica nova, onde o Sly ganhou uma moto. Você joga essa fase basicamente atirando nas coisas numa fase que é uma bosta. Puta merda, como essa fase é chatinha, hein? Brincadeiras à parte, essas fases intermediárias que a gente tem no jogo, tipo de corrida ou essa motinha agora do Sly, são só pra dar um respiro da mecânica de gameplay normal do jogo, só que isso se torna um problema quando a gameplay base do jogo já é muito boa, então o respiro acaba piorando a gameplay que você já tem. E acho que uma boa forma de explicar isso aqui é você tá jogando Mortal Kombat insano, fazendo vários combos, e aí no meio do jogo você é obrigado a jogar o combate kart do Mortal Kombat Armageddon. É divertido? Sim, mas você tá com a cabeça em outro lugar, então não é das melhores das ideias. Agora que eu dei um exemplo super legal, eu só vou xingar essa fase mesmo porque eu acho ela uma bosta. Brincadeiras à parte, ela não é a pior coisa do mundo, mas é uma fase que é bem demoradinha de você passar, e se você morrer você tem que voltar muita coisa, então é uma fase bem punitiva, ainda mais da primeira vez que você tá jogando. E enfim, no final da fase a gente finalmente consegue pegar essa chave e finalizar mais uma fase, e indo pra próxima fase a gente tem de novo mais um minigame especial, onde a gente basicamente tem uma fase que você tem que ficar caçando galinhas, e eu não tô de sacanagem se eu falar que essa aqui provavelmente é a fase mais difícil do jogo inteiro. Claro que um dos motivos são os galos kamikaze que aparecem no meio da fase, se explodem e te matam, mas parte do que realmente deixa essa fase difícil é o desespero de ter um reloginho ali no seu canto, mas com calma você consegue passar até que bem tranquilo. E aí com isso a gente consegue pegar mais uma chave e finalizar mais uma fase. E aí finalizando a fase eu aproveitei pra ir pra área onde eu poderia enfrentar o boss, só que nisso eu percebo que faltou uma chave espalhada no mapa, que é mais uma prova que o lobby desse jogo é muito legal e bem feito, porque tem tanta coisa pra fazer que às vezes até das fases que você tinha que tá fazendo você esquece. Ah, mas Irônico, isso não seria um lobby ruim porque ele tá te distraindo do objetivo principal. Cala a boca! Enfim, explorando um pouquinho mais o lobby eu acabo encontrando a fase que eu não tinha achado antes. Dentro dessa área de novo a gente tem mais uma mecânica nova que eu detesto também. Eu de novo não sei porque eles colocaram essa mecânica no jogo, sendo que ele já tava bom. Aí você tá jogando Mortal Kombat, agora tem que parar pra jogar o Chess Combat pra avançar. O meu principal problema com essa fase é que você tem que ficar caçando uns peixinhos pelo meio do lago que vão dar combustível pra você poder tacar fogo numa estátua. Sim, essa fase não faz sentido nenhum. Além de que essa fase também tem aquele timerzinho que serve só pra te deixar com medo, mas depois de umas boas tentativas a gente consegue passar. Enfim, a gente então consegue pegar a chave dessa fase, e voltando pro lobby do jogo a gente finalmente consegue passar daquela área que a gente não tinha passado antes. Onde destrancando esses cadeados a gente consegue subir em cima de uma pedra que arremessa o Sly aonde tá a Miss Ruby. Onde a batalha dela é basicamente um Guitar Hero dentro do Sly Cooper e que funciona muito legal. Mas pela musiquinha da fase que é bizarramente marcante, quando você for jogar você vai sair cantando isso aqui.
aí jogando esse Guitar Hero com a Miss Ruby, ela vai mandar um xizinho pra gente pular e com isso é só dar um pancadão nela pra derrotar. Onde inclusive vale a pena falar que essa última parte eu tenho quase certeza que tem put lag, porque puta merda, eu tinha que macetar o meu controle pra funcionar, mas eu consegui passar. E, enfim, conseguindo derrotar ela, a gente consegue liberar as páginas do Sly to Common, que era um ancestral do Sly que tinha a habilidade de ficar invisível. E que inclusive todo mundo queria no quarto jogo, ele não aparece lá. Talvez porque ele tava invisível, mas não queríamos saber. A gente então vê de novo a Carmelita prendendo o criminoso e de novo o jornal sendo machista com ela. Inclusive sendo esse jornal bem problemático, porque basicamente a notícia é: peitos de latina prendem a grande mamãe do voodoo. E eu até me assusto em falar essa frase, porque parece muito um título de um vídeo naquele site lá que começa com um X e que não era o Twitter. E enfim, agora em busca do próximo alvo, a gente tem que ir atrás do pirotécnico do grupo, o Panda King. Um panda que era apaixonado por fogos de artifício na sua infância. Porém, a vida adulta chegou e ele foi condenado a virar CLT em vez de fazer fogos de artifício, o que deixou ele extremamente puto, fazendo com que ele se tornasse um pirotécnico especialista em chamas, sendo ele responsável por roubar a página do Otton Van Cooper. A gente então vai até a China, até a base do Panda King, tendo um mapa agora bem mais chinês e focado com um tema de neve, onde quebrando todas as garrafas dessa área a gente pode abrir o cofre. Lá dentro a gente encontra uma página escrita pelo Huckleberry Cooper, que é a técnica de se mover invisível. Como o próprio nome diz, não tem muito segredo, você pode se mover invisível, você fica bem devagar, mas até que é útil às vezes. E conseguindo pegar a chave desse lugar, a gente tem acesso a esse lobby, aonde já na primeira fase que eu resolvi ir, ela tinha uma mecânica muito legal de esteiras pela fase, o que já te obrigava a usar os upgrades de invisibilidade pra você poder passar por essa área. E indo até o fim da fase lá, a gente tem um elemento também bem legal, onde você tem que pular entre os lasers pra acabar não sendo pego pra não ser morto. O problema aconteceu quando eu cheguei lá embaixo e percebi que não tinha como voltar e eu ainda não tinha pego todas as garrafas, o que me obrigou a repetir essa fase. Eba! E na segunda vez que eu dei na fase eu consegui encontrar as garrafas que eu não tinha conseguido encontrar antes, só que isso me causou um peido mental, porque de tanto que eu tava procurando pelas garrafas, eu acabei esquecendo do cofre, então no fim eu simplesmente saí da fase. Mais tarde eu ainda volto a buscar esse cofre, mas isso é uma boa prova de que o sono não faz com você por ter que adiantar vídeo pra BGS. Na moral, nunca viajem, trabalhem sempre. Enfim, indo pra próxima fase, a gente tem mais uma fase do Murray de ter que ficar dando tiro nas coisas, e passando por ela a gente consegue pegar mais uma chave. E com isso eu cheguei até uma fase que eu não consigo me esquecer, a maldita Flaming Temple of Flame. Essa aqui é super bonita, você tá entrando dentro de um templo e pô, é uma fase super divertida. O problema dessa fase é que tem duas garrafinhas muito bem escondidas que me fizeram repetir a fase 4 vezes. Eu bizarramente passei mais tempo nessa fase do que no boss final, só por causa de duas garrafas. E não adianta bolar teorias mirabolantes de onde você acha que estão essas garrafas, porque é simplesmente você descer em um cantinho e virar uma esquina. E elas estavam escondidinhas dentro de um cantinho aleatório. Como eu ia achar isso? E o pior é que tirando isso, eu gosto dessa fase. Ela é muito criativa, você dá um monte de volta nos lugares e ainda assim, eu odeio as garrafas malditas. Pronto, meu ódio foi descontado. E que vem a parte legal, que na hora que eu tava saindo da fase, eu esqueci de novo de pegar o cofre, tive que repetir mais uma vez. E aí eu voltei de novo, coloquei a senha no cofre. Com isso a gente consegue encontrar uma página escrita pela Augustine Cooper que tinha a habilidade de inverter a gravidade, o que é basicamente uma das skills mais roubadas do jogo, porque você simplesmente não pode mais morrer caindo de um buraco. Ou seja, todo o sofrimento que eu passei, por incrível que parível, ainda valeu a pena, porque esse upgrade sozinho vai carregar o resto do jogo pra você. Logo depois disso eu finalmente fugi dessa fase, que eu já tinha pegado a chave antes. E no lobby do jogo a gente consegue usar as chaves que a gente pegou pra liberar os fogos de artifícios que estavam presos pra liberar a próxima área do mapa. Indo pra primeira fase nessa nova área, eu acabei de novo em mais uma corrida. Corrida essa que eu mantenho meu argumento que eu não gosto, ainda mais quando dá pra fazer isso aqui no meio da corrida, que basicamente é... O que aconteceu aqui? E com isso, lá se foi boa parte do meu dia pra tentar passar de novo por essa fase. Na moral, eu odeio a fase de corrida desse jogo. E no fim, finalmente, com muita calma e com muito medo de dar os nitros na hora errada, eu finalmente consegui passar. Murray então pega mais uma chave e indo até a próxima fase... Descubro que ela é mais uma daquelas fases de motinha que demora tempo pra caramba pra passar. Com um detalhe especial pra essa cena aqui, eu não sei porquê, mas ela é muito, mas muito demorada. Eu não sei qual que era a ideia com isso aqui. Por que fazer isso, cara? Seu jogo já é bom, não tem que colocar outra coisa. E aí, no fim, depois de muito tempo, eu finalmente consegui chegar no final da fase, onde inclusive demora pra você conseguir pegar a chave, né? Porque eles gostam de enrolar. E aí, com isso, a gente pode ir finalmente pra última fase desse mundo, que é, de novo, mais uma fase onde você tem que escapar da Inspetora Carmelita. Onde, inclusive, nessa fase dá pra ver de novo o negócio que eu falei, da Carmelita ser gigante por causa da perspectiva dela, mas dá pra ver que ela tá muito grande. E aí você não vai acreditar, mas aconteceu de novo de eu chegar no final da fase e perceber que faltavam duas garrafas e eu ser obrigado a resetar a fase inteira pra conseguir pegar as garrafas. Eba! E aí, entrando na fase, vocês não vão acreditar, mas as garrafas que eu precisava estavam literalmente do lado do lugar onde o Sly nasce.
Boa, cara. Mas agora sim eu fui lá, peguei as garrafas e voltei até o cofre. E dentro do cofre tudo que tinha era uma blueprint pra melhorar o nosso binóculos, que honestamente é o pior upgrade de todo o jogo, então eu não me importei nem pra ver o que isso fazia. Enfim, chegando no final da fase, a gente consegue soltar alguns fogos de artifício que acabam destruindo a estátua onde a Carmelita tava em cima e finalizando essa fase. E agora com todas as chaves a gente finalmente podia desbloquear a batalha contra o boss, onde a gente simplesmente acaba se pendurando em cima de 2 fogos de artifício que jogam a gente na batalha contra o Panda King. Onde a gente tem uma batalha muito insana contra o Panda King, tendo que dar a volta na arena dele com ele tacando fogo em tudo. Pra gente então conseguir chegar no ringue dele e ele ainda ficar atacando de várias formas, podendo variar o ataque pra te pegar de surpresa. E pra falar a verdade, a luta dele eu acho bem legal, porém fácil demais pra ser uma das últimas batalhas do jogo. Podia facilmente ser a primeira que ninguém ia reclamar. Enfim, a gente só vai lá e desce um cacete em cima do Panda King. Com isso a gente consegue recuperar as páginas do Otto Van Cooper, um Cooper aviador e que tinha inventado várias ferramentas pra ajudar na aviação. Tendo que nas notas dele no livro eles encontraram várias formas de melhorar a van acoplando ferramentas novas, incluindo simplesmente uma minigun no topo da van. Eles lá então foge de novo, a Carmelita consegue prender o Panda King e o jornal mais uma vez é machista. Inclusive com a matéria falando Latina Sexy prende Panda, ou seja, a Carmelita é 100% brasileira confirmada. Mas enfim, de volta à van, o Sly começa a analisar um pouco o Tifius Raccoon e as páginas que a gente conseguiu recuperar, vendo que uma coruja misteriosamente apareceu em todas as imagens, o que faz ele perceber que ainda tem um último inimigo a enfrentar. Isso, o Sly montado na van do time, agora com as metralhadoras por causa do Van Cooper, eles começam a invadir a base da coruja, passando por uma área bem complicada, ainda mais porque tem várias corujas de metal que começam a atacar, mas que não é tão complicado assim e a gente consegue invadir a base sem muita preocupação. Nisso a gente tem mais um minigamezinho especial, onde a gente tem que usar a van e o outro upgrade do Van Cooper, que é um super esmagador, pra conseguir quebrar algumas peças de tecnologia, matar uns bichinhos no meio do caminho que, puta merda, como são chatos. Inclusive fasezinha complicada, tá? Porque ela é basicamente a fase dos caranguejos, só que sem caranguejos, porque a gente matou muito caranguejo naquela fase já. E enfim, conseguindo passar dessa área, o Bentley consegue acesso pra gente invadir a sala principal da base da coruja. De lá dentro a gente tem uma fasezinha especial que a gente tem que invadir essa área. Passando por essa área a gente acaba encontrando com a inspetora Carmelita, mas ficando preso dentro desse lugar, aonde a Carmelita diz que tentou avisar, mas aquilo era uma armadilha preparada pra matar o Sly, liberando gás em toda a sala. E que é aí que o Bentley age e fala que ele pode hackear os sistemas daquela área, e a gente tem uma fasezinha especial com o Bentley, que eu sei que todo mundo detesta essa fase porque ela é estupidamente difícil, mas mesmo com a dificuldade da fase eu acho que ela é bem tranquila de você pegar o jeito do que tem que fazer. Dito isso, eu morri muito, tá? Eu só acho que dá, mas eu não consigo fazer. Enfim, pra passar dessa fase a gente tem que destruir esses quadradinhos verdes e pegar os quadrados dourados que tem pela fase. E conseguindo pegar todos, a gente finalmente libera o Sly da tortura que ele tava sofrendo numa câmara, e a Carmelita então oferece uma trégua pra eles conseguirem derrotar o coruja e poderem sair dali. O Sly vai lá então e liberta a Carmelita, só que enquanto ele fugia junto com ela, acontece que uma das corujas do coruja acaba roubando a bengala do Sly. Como ela é um objeto de família muito importante, a missão deles agora é tentar recuperar. Inclusive ela aparece no Infamous, eu não sabia como eu falava isso no meio do vídeo, então eu vou soltar só aleatoriamente sim. Players de Infamous, você pode jogar com a bengala do Sly. E enfim, pra conseguir pegar a bengala do Sly, a gente vai estar jogando como a Carmelita e tentar liberar espaço pro Sly passar, mais ou menos igual as fases do Murray, que não são tão legais assim. Mas enfim, passando por essa fase, o Sly consegue recuperar a bengala e a gente vai então até a última fase do jogo, onde a gente tem de fato a fase mais difícil do jogo até agora, mas porque ela te pede pra você usar tudo o que você aprendeu até agora, usando todas as habilidades dos Coopers que você encontrou pelo caminho e sendo uma fase ainda contra o tempo porque tem lava subindo atrás de você. Claro que falando isso, e eu sendo o noob que eu sou, eu obviamente ia morrer pra lava, não ia passar isso aqui de primeiro nem fudendo. Mas voltando então pra essa mesma parte, eu finalmente consigo chegar no topo de toda essa área, onde lá o Sly consegue pegar um jetpack pra gente enfrentar finalmente a coruja, que dessa vez sim, meu amigo, é um boss final porque tem vida pra cacete, diversas formas e passa uma puta imponência, que é sempre muito bem-vinda. Mas basicamente na primeira fase da coruja, a Carmelita vai enfraquecer algumas áreas pro Sly conseguir destruir. Só que acabando com todas elas e imaginando que a batalha já tinha acabado, a coruja simplesmente volta da lava atacando mais uma vez. Sendo agora uma fase que força você a passar por dentro dos anéis que ela começa a jogar em você, com uma trilha sonora que vai subindo e ficando cada vez mais foda, e que você finalmente consiga derrotar a coruja pra que ela no meio da lava ainda não tenha morrido. Sendo que agora o Sly tem que ir no mano a mano usando a própria bengala pra tentar acabar com a vida da coruja, sendo que se você morrer aqui, você volta desde o início. É uma das fases mais complicadas, mais épicas desse jogo, mas que chegando no final é a maior recompensa ao finalmente conseguir destruir a coruja e vingar a família Cooper. Por fim, finalmente tendo terminado a batalha final, o Bentley e o Murray aparecem pra buscar o Sly, que ele ainda acaba tendo que lidar com a Carmelita que tava atrás dele. E vendo essa situação onde a trégua deles tinha acabado, o Sly só tem uma opção e mete um beijão de língua na Carmelita, deixando a Carmelita assim toda boba, e no fim o Sly acaba conseguindo fugir, ainda algemando ela pra trás. Finalizando assim
um dos melhores games que eu já joguei na minha fodendo vida. Inclusive, caso seja perseguido pela polícia, não dê um beijo no policial, que talvez não dê certo, rapaziada. No fim, ainda por ter zerado o jogo, a gente desbloqueia uma ceninha especial, onde a gente consegue ver a intro do jogo em uma versão de anime, mas o que realmente importava é finalizar o Tifios Raccoonus, já que faltava só uma página que eu tinha esquecido. Sim, eu voltei então até aquela fase e consegui encontrar o cofre que tava bem escondidinho, e é onde, colocando a senha no cofre, a gente desbloqueia uma habilidade do Coronel Ray Cooper, que é parar o tempo. E eu deixei justamente essa página pra trás, a mais forte do jogo. Como que eu não tinha achado isso antes? Mas no fim, por completar o Tifios Raccoonus, a gente ganha até uma cutscenezinha vendo o Sly junto com todos os ancestrais dele, deixando claro que não é o Tifios Raccoonus que faz grandes ladrões, mas grandes ladrões que fazem o Tifios Raccoonus. E no fim, o Sly também assina sua própria página para que alguém no futuro também possa aprender as suas técnicas, e a gente finaliza o jogo de verdade. E esse então foi Sly Cooper. E agora eu tenho que contar pra vocês que, mesmo contando toda aquela historinha no começo do vídeo, eu até hoje não joguei os outros Sly. Eu cheguei a jogar o quarto jogo aqui no canal, inclusive. Foi, na verdade, vendo um post da comunidade que um cara me avisou que eu tinha jogado. Eu falei, caralho, eu tô virando um youtuber velho. Eu gravei um bagulho que eu nem lembro que eu fiz. Mas é isso, eu já tinha jogado o quarto jogo, mas eu não cheguei a zerar aquele jogo, não cheguei a jogar o segundo, nem o terceiro. Ou seja, ainda tem muita aventura pra gente ver aqui nesse canal algum dia, mas vamos deixar isso pra outra hora. Eu não gosto de poluir o canal com muita coisa parecida pra galera não ficar enjoada. Mas, eu posso falar, Sly Cooper 1 é um jogaço do PlayStation 2, e eu tô muito ansioso pra alguma hora pegar pra jogar o segundo, terceiro e quarto jogo. Curiosamente, o segundo e o terceiro jogo são dublados em português de Portugal. Isso é uma coisa bem curiosa pra se ver uma review. Amo meus amigos portugueses. Boas portuguesas, meio que assistem esse canal. Amo todos vocês, porém, para o brasileiro, o português realmente tem um sotaque bué engraçado. Inclusive, caso esteja aí em Portugal e queira mandar €1 aqui pro canal, o euro vale mais que o real, só estou a falar. Mas enfim, esse foi Sly Cooper. Eu realmente espero que tenha gostado. Aí na tela eu vou colocar uma outra review caso você queira, ou caso não, também esse vídeo tá ficando bem longo. Mas eu queria agradecer todo mundo que chegou até o final e lembrar você de dar o hypezinho aí no canal que eu tinha comentado no começo do vídeo. Agora vai ter BGS, eu tô numa correria pra terminar esse vídeo. Na verdade, agora são 6h20 e esse vídeo deve estar saindo 7h30. Eu tenho pouquíssimo tempo pra fazer qualquer coisa, então, por favor, me ajuda aí com um likezinho, inscrevendo no canal. Inclusive, sem querer falar nada, não dando spoilers, mas, cara, eu gosto tanto de Sly a ponto de talvez algum dia tentar fazer eu mesmo meu próprio Sly aí. Sem muitos spoilers, mas, né, Noni tá patrocinando o canal, eu gosto de mexer um pouquinho de jogos, quem sabe algum dia, não? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui, não esquece de se inscrever, tá, seu safado? E agora sim, um salve especial aos membros do canal que ajudam a gente aí todos os meses. Então, um salve especial aos membros irados do canal: Flopa Joestar, Robert, Polaco, War, Tio Caribou, Lug, Pablo Isaac, Kirinou, Tel Salazar e sei lá moleque. E um salve super especial aos membros insanos do canal que tem mais dinheiro do que bom senso: Rutra, Shabab SV e Fixal. Obrigado pela copa de one shot, tamo junto. E claro que no final, um salve especial pra você também, que mesmo não sendo membro, ficou aqui até o final da estreia. Muito obrigado. E nos vemos aí, quem sabe semana que vem, não sei, já está me comendo bastante. Quer dizer, ih, lá ele.